Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas e em seguida você encontra o Evangelho de João. João era um dos 12 apóstolos, é o mesmo que escreveu as epístolas de João e escreveu o Apocalipse. Diz o seguinte, Evangelho de João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele estava entre os fariseus, era um dos principais dos judeus, e Jesus chega a dizer que ele era mestre em Israel. Ele creu que Jesus era da parte de Deus. Mas olha só o que Jesus vai dizer para ele, no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os fariseus, se nós observarmos os evangelhos, eles não criam que Jesus era de Deus. Eles não viram Jesus como Messias, como ungido de Deus, mas Nicodemos, diferente deles, ele creu que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. Mas quando Jesus diz isso para ele, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, então Jesus ele está querendo dizer o seguinte para Nicodemos: Nicodemos, não basta você crer que eu vim da parte de Deus, mas é necessário que você venha nascer de novo, para assim você possa ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de coisas naturais, mas Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus não estava falando de nascimento físico, mas ele estava falando sobre um novo nascimento, algo espiritual. Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento que Jesus estava falando, ele acontece, ele ocorre através disso, do ser humano nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascer da água? É se batizar? Sim, também, tudo bem. Mas devemos lembrar que Jesus ele disse o seguinte para os seus discípulos: vós estáis limpos
pela palavra que eu vos tenho pregado. Nós sabemos que a água, ela é um símbolo da palavra de Deus e também do Espírito Santo. Então, se a palavra, que também é considerada uma água, ela tem o poder para limpar o ser humano. Então, quando a pessoa ela quer se aproximar de Jesus, do lado de dentro dela, falando espiritualmente, ela está suja e ela começa a meditar nesta palavra, ela mergulha nas sagradas escrituras e ela, lógico, aceita, recebe esta palavra. Então esta pessoa, ela será limpa, ela será purificada. Então nascer da água não é somente se batizar, mas é a pessoa nascer da palavra de Deus. Então, é necessário sim que você venha receber o batismo nas águas, mas além do batismo nas águas, você deve meditar, você deve ler, você deve aceitar aquilo que a palavra de Deus está falando com você, e assim esta palavra, ela vai lavar o seu interior, vai te lavar dos maus pensamentos, das más intenções, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E fora nascer da água, Jesus também disse, e do Espírito. Então, quando a pessoa ela está meditando nesta palavra, quando ela mergulha nas sagradas escrituras, esta palavra vai encaminhar esta pessoa ao novo nascimento, ou seja, esta pessoa ela vai nascer de Deus, ela vai nascer do Espírito, para que assim ela possa entrar no reino de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Deus ele andava com o ser humano no jardim, com Adão e Eva. Deus ele tinha comunhão com o ser humano, mas devido ao pecado do ser humano, então o ser humano ele foi afastado de Deus, pois como diz o profeta Isaías, a iniquidade ela faz separação entre Deus e o ser humano. E hoje, a única forma, a única maneira, o único método do ser humano voltar a andar com Deus, voltar a ter comunhão com Deus, a única maneira do ser humano entrar no reino de Deus é através do novo nascimento. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se a pessoa ela é nascida da carne, ela vai se inclinar para as coisas da carne. Esta pessoa, o comportamento dela, vai ser um comportamento de uma pessoa mundana, de uma pessoa natural. Então, para a pessoa saber se ela é nascida da carne ou ela é nascida do Espírito, é fácil. É só ela observar o procedimento, o comportamento dela, como que ela age, como que ela vive. Agora, aquele que é nascido do Espírito, o nascido de Deus, ele vai ter o comportamento, vai ter o procedimento de uma pessoa de Deus, ou seja, esta pessoa, ela vai ter características do Espírito, características de Deus, mas falo isso no sentido moral. Um exemplo para ficar mais fácil para entendermos. Em algum momento da sua vida, alguém deve ter olhado para você
e ter dito o seguinte: ó fulano, você é parecido com seu pai, você é parecido com a sua mãe, você puxou isso do seu pai, puxou aquilo da sua mãe, ou seja, são características que nós herdamos, que nós puxamos, traços que nós temos dos nossos pais. Então, da mesma forma, se a pessoa ela é nascida do Espírito, ela é nascida de Deus, esta pessoa ela vai parecer com Deus, ela vai agir como Deus, mas isso no sentido moral. Um exemplo, Deus ele ama, então a pessoa que é nascida do Espírito, ela também vai amar. Deus ele prejudica os outros, Deus ele prejudica o ser humano, embora cada um vá colher aquilo que plantou, mas Deus não quer fazer o mal para ninguém. Deus não prejudica o ser humano. Então, se a pessoa ela prejudica o ser humano, ela passa os outros para trás, esta pessoa é nascida da carne, ela não é nascida do Espírito. Se a pessoa ela guarda uma mágoa, ela guarda um rancor, e a pessoa até mesmo ela não aceita a palavra, não aceita a verdade, ela não aceita ser corrigida, ela é nascida da carne, ela não é nascida do Espírito ainda. Agora, quando a pessoa ela é humilde, ela aceita que ela está errada, e ela aceita a palavra, ela começa a andar, a trilhar pelo caminho da verdade. Então esta pessoa começa a dar os primeiros passos, e esta pessoa ela vai para o caminho do nascido do Espírito. Deus ele perdoa, então quem é nascido do Espírito também vai perdoar. Deus ele é santo, então aquele que é nascido do Espírito, ele também, como até diz a própria palavra, ele vai ser santo, ou seja, vai se separar do pecado, da iniquidade, de tudo aquilo que ele sabe que desagrada a Deus. Então, o nascido do Espírito vai ter traços, vai ter características do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor. E você é nascido da carne ou você é nascido do Espírito de Deus? Se você diz que você é nascido do Espírito, então persevere, continue obedecendo. Mas se você diz que você é nascido da carne, então crucifique, mate a carne e nasça do Espírito, se incline para as coisas de Deus. Continuando a leitura da palavra, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então aqui, Deus ele está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, não fique admirado de eu estar te dizendo que é importante nascer de novo. Então significa que o novo nascimento é essencial, é prioridade nas nossas vidas. Se de fato e de verdade é você que entrar no reino de Deus, se de fato e de verdade você quer ser salvo, você quer ter comunhão com o Senhor, então nasça de novo. Eu sou batizado nas águas, tudo bem, mas se você ainda não nasceu de novo, então você vai ficar do lado de fora do reino de Deus. Ou seja, se você
já é batizado nas águas, o próximo passo é você ser batizado no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo vem através disso, do novo nascimento, de nascer do Espírito. Nasça do Espírito e você terá comunhão com Deus, terá vida com Deus. Você vai andar com o Senhor. Então esta é a palavra de hoje, guarde ela no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Em nome de Jesus.